Shalom, Igreja do Senhor, graça e paz. Graça e paz, povo do avivamento. Tem alguém aí? Dê um forte aplauso a Yeshua, aquele que vive e reina para sempre. Estou com muita saudade de vocês e hoje eu quero poder deixar uma palavra bem rápida, mas bastante enriquecedora e edificante para a sua vida. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida e que você permaneça aí firme, antenado, ligado na palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eu quero glorificar o teu santo nome nesta tarde, Senhor, nessa quase viração do dia. Eu te peço que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa fluir nesta igreja. Esta igreja que está hoje podendo me ouvir, está hoje, Senhor, na tua casa. Que cada um possa ser edificado através da tua palavra, através do teu poder. E que haja manifestação da tua glória neste lugar. Aviva a tua obra neste lugar, Senhor. É tudo que desejamos. Que cada vida que entrou na igreja hoje possa ser selado, possa ser tocado, marcado pela tua glória. E acima de tudo, avivado, Senhor. Aviva o teu poder e a tua obra sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Eu posso ouvir amém da igreja? Amém. Então, queridos, eu estou aqui em Manaus, como todos sabem, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho uma saudade enorme de estar aí. E gostaria que vocês orassem para que nessa primeira quinzena de março eu possa estar com vocês. Estamos orando, nos projetando para isso, eu e o Lincoln. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Sofonias, capítulo 1, verso 14 e 16. Tem um verso também de Sofonias, que é o versículo 6, que eu vou estar também falando sobre ele no decorrer da ministração. Então o que eu quero que você entenda? Que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. Deus está orquestrando, o Senhor está sinalizando no reino de Deus. Ele está sacolejando a terra. Ele está dizendo, terra, acorde. A minha trombeta está soando. A minha trombeta está rugindo do céu para a terra. E nós, como igreja do Senhor, não podemos ser inertes, não podemos menosprezar esse tempo que estamos vivendo. E eu quero ler a palavra de Deus para vocês em Sofonias. Eu estou aqui com o meu tablet ligado e colocado aqui o versículo, mas eu vou ler aqui pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, você que já abriu Sofonias, capítulo 1, verso 14, diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Presta atenção nisso. Até o homem poderoso clama. Até os reis clamam. Até aqueles que têm no poder aquisitivo grande, alto, clama. 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta, presta atenção nisso, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. E aí segue o versículo falando, trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor e o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será atirada como esterco. Você sabe o que é esterco. E aqui vem falando o verso 18, estendi até o 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nós podemos ver, queridos, que um dos profetas menores, chamado Sofonias, recebeu uma revelação de Deus para esses dias, para os dias de Sofonias, que tudo indica que também será para os nossos dias, para os tempos difíceis que estamos vivendo na terra. E nós não podemos ser omissos e nem permitir que esse tempo que o Senhor está sinalizando
Não podemos permitir que passe desapercebido. Fala-se, esse livro de Sofonias, nesse capítulo 1, vem falando sobre um momento profético que o mundo está vivendo. Nesse momento, os sinais vão se aprofundando, se pronunciando. E a cada dia nós podemos ver que está mais perto a próxima vinda do Senhor Jesus na terra. O Senhor está se aproximando. São os últimos tempos de acontecimentos mundiais, né, ligados a esta profecia para este tempo. E nós, como Igreja do Senhor, não podemos ser omissos. Se alguém me ouve, se expresse e diga, é verdade, pastora, glória a Deus, é verdade, o Senhor está sinalizando e eu preciso compreender que o Senhor está sinalizando. Deus está falando com os moradores da terra, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando com a sua igreja. Sofonias começa falando de um momento profético, relacionado aos acontecimentos que se dariam nos últimos anos. Sofonias estava falando de um tempo chamado hoje. Então nós podemos compreender que Deus está falando conosco através do profeta. E eu creio nisso, que o grande dia do Senhor está chegando. E eu quero que você fique atento, porque ele se refere não só a um pequeno momento, ele não se refere a um tempo pequeno. Esse momento, ele é relacionado a uma época onde Deus estaria falando com a igreja dele, dizendo, igreja, acorda, a minha vinda está próxima. Ei, eu estou falando contigo, saia da dormência, saia da inércia. E é tudo que o Senhor quer para nós. É um momento relacionado a acontecimentos que estamos passando hoje, que já passamos alguns anos, algumas décadas atrás, né? Acontecimentos geofísicos, terremotos, a Bíblia fala, né, sobre muito isso. Passamos por maremotos, por furacões, problemas sociais, crises políticas, guerras, rumores de guerras, países se levantando contra países. E esses acontecimentos, eles pronunciam o grande dia do Senhor sobre o mundo, a grande assolação, um tempo de crise, um tempo de inquietação no mundo. O mundo está inquieto. E nós precisamos compreender essa pandemia mundial que estamos vivendo. E isso eu creio que é apenas um sinal que Deus está liberando daquilo que ainda continuará ocorrendo na terra. O desdobramento de uma crise mundial sobre a terra. E nós não podemos ser omissos a tudo isso que está acontecendo na terra. É um momento profético que envolve o mundo inteiro. Ei, não é só o Amazonas que parou, não é só o Brasil que parou, não foi só alguns países que parou, o mundo parou, a terra parou. E nós precisamos atentar para o tempo do fim. Existem muitos significados proféticos. A voz do Senhor está ecoando. Nós podemos ver aqui, nesse citado versículo 14, que descreve dia de trombeta, dia de alarido, dia de trombeta. Pastor, o que é isso? A trombeta é um sinal, é uma zoada. Imagina o soar de uma trombeta. Imagina a trombeta, a zoada, o alarido que se faz tocar uma trombeta. A trombeta é um sinal. Deus está chamando a atenção do seu povo, é um sinal profético. É um sinal de despertamento. Copie aí na sua, como um bom líder, você deve ter uma agenda, com certeza, ou um papel, para poder assimilar essa palavra, anotar os versículos bíblicos e chegar em casa e estudar mais profundamente sobre isso. Isso é importante na sua vida, líder. Começar a copiar as ministrações. Sempre nós pedimos isso. Então é sinal de despertamento. É para aviso, é para o despertar. Para quem está desapercebido. Para quem está anestesiado. Para quem está inerte. Para quem está dormindo. Então vamos acordar, é tempo da igreja discernir esse momento profético, cumprimentos de profecia.
A palavra de Deus fala aqui, que acabamos de ler, sobre alarido. Alarido já é o resultado de um acontecimento. É o resultado da trombeta, do soar da trombeta. A trombeta soou, há um aviso, há uma assolação na terra. É tempo de pandemia. É tempo de alastrar sobre a terra um vírus maldito, invisível, que nós não conhecemos. O inimigo invisível invadiu a terra, está matando. O anjo da morte está passando. E, queridos, eu quero dizer algo para vocês, isso é bem difícil. Isso é terrível. E nós não podemos dormir nesse ponto, não podemos permitir que o inimigo venha nos anestesiar. Nós precisamos compreender esse tempo, é um tempo de alarido, resultado de acontecimento da trombeta, é tempo de confusão, é tempo de choro, é tempo de lamento, de gemido, de estrondo, de gritaria. Para quem está apercebido quanto ao cumprimento da profecia. E você precisa se alertar nela. O mundo não ouve o toque da trombeta. O mundo que está lá fora, o ímpio não ouve o toque da trombeta. A igreja, ela ouve o toque da trombeta, porque ela está conectada com o céu. Porque ela é um cidadão do céu e ela espera ouvir o soar da trombeta. O mundo lá fora, o ímpio, ele apenas ouve o som do alarido. Que é isso? O que está acontecendo com a terra? A terra está sendo assolada. Há pessoas morrendo. Ah, meu Deus, essa crise pandêmica nos alastrando. Isso é meu cachorrinho que está ali. E eu não sei se ele vai deixar eu terminar a mensagem, mas eu preciso terminar. Então, queridos, o que eu quero passar para vocês? Que existe um alarido. É um alarido do povo, as pessoas morrendo, é choro, é lamúria. O dia da trombeta tocou, a igreja precisa ouvir. Que trombeta é essa que está tocando? O ímpio não sabe, mas a igreja tem que saber, é o sinal do Senhor, da vinda do Deus Todo-Poderoso. As trombetas anunciam o juízo para 3 públicos, para Israel, para a igreja e para o mundo. Eu vou repetir, o soar da trombeta de Yeshua, ela fala para 3 públicos, Israel, a igreja, que é eu e você, e o mundo que está lá fora, que se não se alinhar com o Senhor vai ficar, que se não se alinhar com Deus, ficará no dia do arrebatamento. São avisos solenes, são ligados aos momentos escatológicos. Pastor, o que é escatologia? Pelo amor de Deus, estude escatologia. Vá no Google, baixe aí, comece a estudar sobre o tempo de Apocalipse, o tempo da escatologia. É tudo isso que o Senhor quer para nós. Amém? Quem está comigo diz glória a Deus. Está fraco. Quem está comigo diz glória a Deus. Melhorou. Então o profeta Sofonias, ele chama a atenção para esses acontecimentos e descreve a impotência dos poderosos nas nações para impedir que ainda detenham o caos. Né? Os poderosos, eles não conseguirão amenizar o sofrimento. Você pode ver aqui o que a palavra de Deus diz, né? Nele clama até o homem poderoso. O homem poderoso está clamando também. Não importa se você tem dinheiro ou não nessa pandemia, está todo mundo morrendo. Está morrendo pobre, está morrendo rico, independente de raça, cor, religião. Então é isso que a palavra está dizendo. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O poder político, o poder religioso, o poder das nações não podem paralisar, não podem fazer nada para que para que pare de se cumprir tudo o que estamos vivendo. Em Isaías capítulo 13, verso 6, anote aí. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Anote aí, Joel capítulo 1, verso 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Joel, capítulo 2, verso 1 e 2 e 31, diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Olha só,
perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. A trombeta está tocando, Deus está sacolejando a nação, Deus está falando com a terra, Deus está falando com seus filhos. No verso 2 diz, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e dia de trevas espessas. Verso 31, o sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O mundo religioso, queridos, não está preocupado em dar essas respostas sobre as verdades da palavra de Deus, mas nós estamos, porque conhecemos e temos discernimento da Escritura e precisamos falar dela, precisamos falar da palavra do Senhor para os nossos discípulos, para a igreja do Senhor e dizer, igreja, abra-se os olhos, é tempo de arrependimento, é tempo de busca, é tempo de choro, é tempo de se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, pedir perdão, alinhar os seus caminhos, sair do caminho mau. O povo continua querendo andar na rota do erro depois de tudo que está passando. O povo continua a querer andar na rota do pecado, das transgressões, das iniquidades. E Deus está falando à igreja e o povo querendo tomar uma rota diferente, não ouvindo o que o Senhor tem falado. Igreja, o juízo começa. O juízo de Deus começa por nós. A igreja do Senhor. Diga aí para o seu irmão do lado, mesmo que você esteja a 2 metros de distância dele. Diga, ei, o juízo começa por você. O juízo começa por mim. O juízo começa por nós. Então, é isso que eu preciso que você entenda. Ezequiel, capítulo 9, versos 5 e 6. Ezequiel, capítulo 9, versos 5 e 6. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros, sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão. Isso foi um comando de Deus para o profeta Ezequiel. Aí vai continuando o versículo. Qual versículo você não ouviu? Eu vou repetir. Ezequiel 9, capítulo 9, versos 5 e 6. Anote. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros, sigam-nos por toda a cidade, matem sem piedade ou compaixão. Matem velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem ninguém que tenha o sinal. Comecem no meu santuário. Meu Deus, há pessoas que não têm sinal dentro do santuário. Que palavra é essa? Continua, então eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. O juízo de Deus começa dentro da casa de Deus. Há pessoas dentro da casa de Deus perdidas. Há pessoas dentro da casa de Deus. E o juízo vai começar por elas. Diga misericórdia. Não ouvi. Diga misericórdia. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 a 19. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 a 19, diz assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você tem obedecido ao Evangelho de Deus? Ou você só tem sentado nos cultos todo domingo e ficado aí olhando o ministrador como está olhando agora essa palavra ministrada aí através do telão da igreja? Não é só isso que Deus quer de você, não. Seguindo o versículo de 1 Pedro, capítulo 4. E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Você tem praticado o bem? Você tem orado pelas pessoas? Há tantas pessoas enfermas nos leitos, você está sendo indiferente às pessoas que são enlutadas, que têm perdido os seus entes queridos. O que você tem feito por ela? O que você tem orado por ela? Tem dado um telefonema? Tem dado pelo menos 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão? O que você tem feito? Só murmurado da sua vida? 2 Pedro, capítulo 3, verso de 10 a 14. Anote aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso de 10 a 14. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que há nela será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito,
Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Olha que tremendo. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto espero estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Nós precisamos ser achados no Senhor em justiça, em paz, imaculados e inculpáveis. Como estamos? E eu finalizo essa palavra aqui te perguntando como você está. Você está ouvindo a voz da trombeta? Você está ouvindo o som dos céus na terra? O que tem te ensinado esses tempos de dias maus que estamos vivendo aqui na terra? O que o Senhor tem falado com você? Ou você é como aqueles que ainda continuam pecando, andando na rota da transgressão, da iniquidade? Você ainda está adormecido, inerte, anestesiado com o pecado, ao ponto de não conseguir entender a palavra de Deus. E hoje eu deixo aqui essa mensagem para você, minha ovelha amada da igreja da aliança da cidade de Codajás. Em nome de Jesus, volte para os caminhos de Deus. Hoje é dia de você se alinhar com Todo-Poderoso. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de você se achar imaculado, inculpável, com paz no coração, sem algum nível de acusação. E o que eu peço hoje, volte para o caminho do Senhor, porque o tempo do Senhor está próximo. E Deus está falando com você. Deus precisa de você para mudar o destino desta cidade, desta nação. Deus deseja que você seja um instrumento poderoso dele na terra para proclamar o evangelho e dizer para esse povo aí fora: ei, a trombeta está soando. E eu fecho minha ministração nesse momento. A trombeta de Deus está soando. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja edificante e possa mudar a sua história e o seu destino. Deus te abençoe. Um beijo no coração dessa pastora que tanto te ama. A graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Deus abençoe a semana de vocês poderosamente. Amo vocês. Deus abençoe. E agora alguém vai colocar uma adoração e vai orar por você. Beijo no coração. Deus abençoe.